Olá, turma! Vamos começar a nossa aula de ciências de hoje. Então, pegue o livrinho de vocês e abram na página 246. E hoje vamos falar sobre a dinâmica da Terra. Sejam todos bem-vindos. A agitação no fundo do mar. Muitas pessoas imaginam o fundo do mar como um lugar frio e sem vida. Entretanto, existem alguns pontos com grande atividade hidrotermal, onde há circulação de água e fluidos aquecidos cheios de vida. Então vamos acompanhar observando essa imagem. No fundo dos oceanos existem fendas na crosta. A água que está a 2 graus centígrados infiltra-se através dessas fendas na crosta oceânica. O calor proveniente do magma aquece a água que, devido à alta temperatura, dissolve minerais da rocha da crosta oceânica. Por ser menos densa, a mistura de água e materiais dissolvidos sobe até a abertura nas crostas, por onde é expelida, formando fumarolas escuras. Os materiais dissolvidos na água depositam-se ao redor da abertura, formando chaminés de vários tamanhos. Apesar de ser um ambiente de condições extremas, como alta pressão, elevada temperatura e ausência de luz, diversas espécies de seres vivos estão presentes ao redor das chaminés, formando um dos ecossistemas mais exóticos da Terra. Ridgeia, espécies de poliquetas encontradas neste ambiente. Elas medem cerca de 17 centímetros de comprimento. Existe também a Exolocutas, espécies de camarão encontrado neste ambiente. Eles têm cerca de 5 centímetros de comprimento. Azoricos, espécie de mexilhão encontrado neste ambiente. Sua concha chega a medir 12 centímetros de comprimento. E existe também a Sulfurimona, gêneros de bactérias encontradas neste ambiente. Vamos ler agora algumas manchetes sobre o movimento da crosta terrestre. A primeira manchete diz assim: terremoto atinge a Guatemala. A segunda manchete diz: terremoto fere quase 130 no oeste do Irã. E a terceira, Japão. Forte terremoto é sentido em Tóquio, nenhuma vítima até o momento. Os terremotos são eventos naturais que ocorrem como consequência da formação da estrutura e da dinâmica do nosso planeta. A geologia é uma das ciências que estuda essas características da Terra por meio de análise do solo, das rochas, de atividade vulcânica e da análise indireta feita por simulações computacionais. A geologia foi consolidada como ciência a partir dos estudos do alemão Abraham e o escocês James. A partir de agora, nós vamos estudar que diversos fenômenos que ocorrem em nosso planeta, como os terremotos, têm relação com o fato de a crosta terrestre não ser uma peça única que cobre a Terra. Para entender isso, vamos começar falando sobre as placas tectônicas. A crosta terrestre é uma parte do manto, logo abaixo dela forma a litosfera, uma camada sólida. A litosfera é fragmentada em 13 partes principais. Cada uma desses fragmentos recebe o nome de placa tectônica, como você pode observar nesta imagem. As placas tectônicas, elas se movem lenta e continuamente, alguns centímetros por ano. O movimento dessas placas deve-se principalmente às correntes de convecção do manto, como você observa nessa imagem. Neste processo, o material mais quente formado por rocha e magma sobe por causa da sua menor densidade, se resfria próximo à litosfera, tornando-se mais denso e desce em direção ao núcleo, onde se aquece novamente, completando o ciclo. Os movimentos realizados pelas placas tectônicas geram 3 tipos de encontro entre placas vizinhas. Uma delas é chamada deslizamento lateral entre 2 placas tectônicas. A segunda é a colisão de 2 placas, na qual a mais densa afunda sobre a outra e se funde ao magma. E a terceira é o afastamento entre 2 placas, com o surgimento de um novo pedaço de crosta formado pelo material quente do magma que sobe à superfície. Por causa da movimentação das placas ao redor de seus limites,
é registrada a maior intensidade de eventos geológicos, como terremotos e vulcões. As atividades hidrotermais apresentadas no infográfico da página de abertura são outros exemplos de eventos geológicos que acontecem próximo aos limites das placas tectônicas. Até o momento, foram encontradas 100 pontos hidrotermais espalhados por limites tectônicos. Então é isso, turma. Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Agora segue a atividade que começa na página 247, a primeira e a segunda, e você vai fazer também a 248, a 1 e a 2, tá bom? Então copia e resolve a atividade em seu caderno, tira uma foto bem legível e em seguida envia para mim. Vou ficar aguardando você. Um grande beijo e até nossa próxima aula. Tchau, turma!